Se sentir desmotivada pode ser um sinal de que você está vivendo seu número de alma no lado sombra. Meu nome é Raquel, eu sou numeróloga, estou aqui para te explicar tudo sobre o poder dos números da espiritualidade prática na sua vida. Então já se inscreve no canal para mais dicas como essa. E não esquece de assistir esse vídeo até o final. Eu não sei se você já viu, mas no vídeo anterior aqui do canal, eu te ensino a calcular o seu número de alma, a descobrir o que motiva a sua alma. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a sombra de cada um destes números de alma. E é muito importante entender isso, porque muitas vezes a gente sente que está desmotivado, que a gente não está conseguindo fazer as coisas e não entende o porquê. E o seu número de alma explica muito o porquê dessa falta de motivação. Então, assiste outro vídeo se você ainda não assistiu, vai ali dar um like, me conta qual é o seu número de alma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a energia de cada um destes números. Então, assiste até o final para saber tudo sobre o seu e me conta se fez sentido com a sua vida. O número 1, quando ele está na sombra, ele fala de uma energia muito voltada para o egoísmo, para o autoritarismo e até mesmo com uma comunicação mais violenta. Isso vem de um excesso dessa energia, que fala muito sobre o eu e é uma energia bem masculina. Quando a sombra do número 1 vai para uma ausência dessa energia, fala de uma pessoa que não consegue agir de forma independente, não consegue se ver como líder. Ela é líder, mas ela não consegue se ver assim. Isso pode vir de um bloqueio lá da sua infância. Então, quando a gente fala da sombra de um número, ele pode estar num excesso ou em uma falta desta energia. E a sombra, ela é ativada por traumas que nós tivemos durante toda a nossa vida. A gente é acostumado a olhar para a sombra como algo ruim, mas na verdade é algo que a gente escondeu, porque assim a gente foi ensinado a fazer, até mesmo para nos proteger. Agora, a sombra do número 2, né, e de quem é a alma 2, fala de uma pessoa que é insegura e não tem coragem de mostrar quem ela é. Isso porque ela aprende a confiar demais no outro e a se deixar levar demais pela influência do outro. O 2 fala de parcerias, de união. E a pessoa que tem a alma 2 é uma pessoa muito parceira, mas na sombra depende muito das suas parcerias. Sejam elas sociedades, amizades, relacionamentos amorosos também. Então, são pessoas que vão para um lado de dependência e que não conseguem tomar uma decisão. Ou essa pessoa, em uma falta dessa energia, ela pode se bloquear e se blindar contra relacionamentos e não conseguir criar conexões e parcerias saudáveis. E quando a gente fala de um bloqueio, aqui vem um grande ponto de atenção. Uma energia que está na sombra por bloqueio é mais difícil de ser trabalhada do que uma energia que está desequilibrada. Isso porque a pessoa que vive em bloqueio não consegue ver aquela energia nela. Ela não consegue ver aquele potencial, porque de alguma forma, para sua própria proteção, ela bloqueou aquela energia. E isso é muito difícil de reviver. Agora, quem está com ela desequilibrada, já é mais fácil, porque ela já se viu assim. Isso já aconteceu em várias leituras de mapa numerológico, em que minhas clientes falam, eu já fui assim, ou eu era assim na minha infância, mas a vida me mudou e eu acabei deixando esse lado para lá. Aí você precisa voltar a trabalhar essa energia para ver o seu potencial e o seu brilho chegar a lugares distantes. Agora, o número 3, já que a gente está falando de brilho chegando em lugares distantes, fala de uma pessoa que na sombra é imatura. O 3 é o número da criança. Então, a pessoa que tem a alma 3, ela vira no desequilíbrio, no bloqueio, ou na sua sombra, né? Ela vira um eterno Peter Pan. Quando a gente fala do bloqueio, é uma pessoa que não consegue se comunicar, é uma pessoa que sempre se cala, que acredita que sua voz não deve ser ouvida, não consegue ver o seu potencial criativo e não consegue crescer.
Já no desequilíbrio, a gente vê ali o Peter Pan, né? Uma pessoa que não quer crescer, não quer amadurecer e não vai. E é aquela pessoa que tudo é piada, é aquela pessoa que não consegue colocar o pé no chão e assim utilizar essa energia, esse potencial gigantesco para crescer e alcançar lugares distantes. Já a alma 4, quando ela está no seu lado sombra, fala de uma pessoa insegura. Uma pessoa que não consegue criar os pilares de sua vida de uma forma organizada. É uma pessoa que perde a rotina, que não consegue seguir os passos, não consegue produzir e fica procrastinando muito. Então, se você tem alma 4 e está procrastinando, sinal vermelho, a sombra dominou. Você não trabalhou a sua sombra e ela está tomando conta e está te travando, né? A sombra, quando ela é integrada, ela traz a nossa grande força. E aí o 4, quando ele aprende a se tornar seguro, quando ele segue a rotina, quando ele planeja cada passo, ele passa a se tornar uma força de estruturação e de produção para tudo que faz. Então, é assim, é uma máquina mesmo quem tem a alma 4 e está trabalhando as suas energias. Quando também ela tem um bloqueio, ela não consegue, né? Ela não consegue produzir, ela não consegue ter segurança em nenhum aspecto da sua vida e ela se sente um pouco perdida, é como se estivesse assim, sempre na corda bamba. Já o 5, na sombra, fala de uma pessoa que é livre demais. Sabe aquela pessoa que não consegue se prender, que não consegue se conectar, que não consegue produzir porque toda hora é uma ideia nova e ela vai mudando e ela vai, cada hora pula de galho em galho. Então, essa pessoa, ela vai pular, ela vai ter essa tendência de pular de galho em galho e assim as coisas não fluem na sua vida. Quando ela integra essa sombra, ela começa a entender que essa adaptabilidade, essa versatilidade são um grande poder dela e conseguem conectá-la a diferentes pessoas. Então, é aquela pessoa que cria vários grupos de networking e assim ela expande a sua rede, né? Mas elas têm que conseguir colocar o pé no chão. Né? Ela tem que conseguir chegar no lugar, colocar a mochila no chão e estabelecer o que precisa ser feito. Então, ela precisa também criar uma rotina. É muito importante para uma alma 5 exercício físico. Todo mundo que tem 5 no mapa tem que exercitar o corpo físico para diminuir a ansiedade. Como eu disse, o 5 é muito movimento. E o movimento do corpo físico te ajuda a controlar essa energia e te deixa menos ansiosa. Então, bora trabalhar essa energia, vai colocar esse movimento para fora. Caminhadas na natureza são fantásticos. Conexão com o mar, para quem consegue, é assim, fundamental, porque o movimento do mar tira o movimento da sua mente. Eu sei que se você tem 5, você entende exatamente o que eu estou falando. Agora, se você é uma alma 6, a conciliadora, acolhedora, na sombra é uma energia de não conseguir se conectar e criar laços. É parecido ali com 2, né? Mas o 6 ele fala da família toda e não só de uma relação, né? Então, traz uma insegurança emocional. É uma pessoa que não consegue ver o que os outros sentem por ela. Então, ela nunca se sente amada, ela nunca se sente priorizada, ela nunca se sente vista. Agora, quando ela está num excesso, fala de uma pessoa que usa os sentimentos e a emoção e as emoções, né, para controlar e manipular. Então, sabe aquela mãe narcisista que sabe manipular os filhos e tudo mais, ou aquela pessoa que usa os sentimentos dos outros para manipulação e para controle, pode ser também um 6 que está deixando a sombra dominar aí e que não está integrando essa sombra. Então, trabalhe essa energia, trabalhe inteligência emocional, que vai ser fundamental para os seus relacionamentos serem saudáveis e harmoniosos, como só você sabe fazer quando está vibrando no máximo da sua energia. Já a alma 7 é aquela pessoa que tem uma energia muito forte de intuição e ela busca entender. Sempre, olha, trocando energia. Sempre entender
os outros, o ambiente em que ela está inserida, as energias, ela vê além, né? E quando ela está na sombra, ela não vê. Esse radarzinho que o 7 tem, trava. E ela não consegue entender a intuição e traz muita confusão mental. Então, se você é uma alma 7, você vai perceber que quando a sua sombra está dominando, a sua mente fica confusa, você se sente perdida, muitos porquês, e você não consegue encontrar as respostas. As respostas estão no autoconhecimento, está em você, está em mergulhar na sua energia. Fica também muito perfeccionista, muito seletivo, não quer se conectar com ninguém, né? Acha que só ela é suficiente. Então, cuidado. Se você está vendo que você está se isolando dos outros e tudo mais, é um super sinal de que essa energia precisa ser trabalhada com urgência. Agora, se você tem ali a alma 8, aqui temos uma grande chave. O 8 é, sim, um número de muita prosperidade material. Mas as almas 8, quando estão vibrando na sombra, elas não veem o seu potencial. Elas não conseguem ver a sua verdade, elas não conseguem ver a sua grandiosidade, e elas se perdem nisso. E aí elas fogem da sua verdade e o dinheiro foge delas também. Então, a prosperidade material para uma alma 8 é um grande sinal. Se você está prosperando materialmente, é um sinal verde. Você está vivendo a sua luz, você está vivendo a sua verdade, e assim você está manifestando. Se o dinheiro está fugindo de você, sinal vermelho, você precisa trabalhar suas energias. Ah, Raquel, mas como que eu faço isso? Como que eu trabalho essas energias? Mulher, vou deixar um link aqui para você olhar no meu site. Tem o Conheça Sua Luz, que é uma forma super prática, não apenas de descobrir as suas energias e seus números, mas também de vivenciá-las de forma prática. Todo mundo que entra ama e sempre tem renovação, porque as meninas não querem sair do Conheça Sua Luz. E ele realmente é um método que eu desenvolvi para te ajudar a entender esse sistema interno que você tem aí e que está apitando. E se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai amar. Agora, você pode fazer também uma sessão individual de mapa numerológico, e aqui também no meu site tem o link para agendamento. Agora, vamos falar um pouquinho da alma 9, né? E aí, no outro vídeo eu falei muito sobre isso, e o 9, ele é o número do humanitário. Então, é uma energia que fala de amor universal, fala de empatia, mas que na sombra é uma energia muito tóxica. O 9, quando ele está desequilibrado, é aquela energia difícil, de ranzinza, sabe? Daquela senhora de 99 anos que está amargurada, que está ranzinza, e assim, é difícil de estar junto. O 9 é assim. É rancoroso também, não esquece o que fazem com ele, e é aquela pessoa que cobra, fica cobrando o que fez, a ajuda que deu e tudo mais, e fica cobrando das pessoas, e assim vai ficando cada vez mais sozinho. Então, se você tem um 9, primeiro, você precisa trabalhar sua espiritualidade, né, e desenvolver realmente essa sua conexão com você e com a sua energia. O 11 e o 22, eles trazem, né, o 11 traz o 2 e o 22 traz o 4, então volta e assiste o que está falando do 2 e do 4 também. Mas aqui a gente vê um grande bloqueio de intuição nos dois, tá? Então, os dois vão ser falados com um conjunto nessa parte, um grande bloqueio na intuição, na sua mediunidade, na sua conexão espiritual, fica tudo travado, você não consegue mais ter aquelas percepções que você tinha antes. No 11, ainda torna aquela pessoa que é vampira energética. É bizarro. Então, em vez de fazer uma reciclagem de energias, que é um grande poder do número 11, você puxa a energia boa dos outros e solta energia densa. Então, fica punk conviver. E o 22 se torna aquela pessoa controladora e que manipula os outros. Então, o 22 é um número que traz muita sabedoria na luz, mas que quando a sombra domina e não está integrada, fala de uma pessoa que manipula todo ao redor, fala de desonestidade também. Então, tem que trabalhar essa energia para você construir grandes coisas e não perder
tudo que você construiu, porque o 22 ele fala de grandes construções, mas que quando você está em desequilíbrio, né, e a sua sombra não está integrada, você pode perder tudo aquilo que você lutou tanto para conseguir. Agora me conta aqui, você já deu uma olhada nos seus números? Se sim, você acha que que a sua alma está vibrando na luz ou na sombra? Eu quero saber tudo aqui nos comentários e, novamente, estou aqui para te ajudar nessa jornada. Se gostou do vídeo, dá um like, não esquece de compartilhar com uma amiga que você sabe que vai gostar e que precisa dessa dica. Afinal, dica boa é dica compartilhada. Até semana que vem.